Aê, tá começando mais um Pod na Laje, um projeto incentivado pelo município de São Paulo. Vai, ficando bem confortável. Se a periferia tem gritado, te damos a voz e o espaço. Pega a visão na mensagem, não se esquece de deixar o like. Oi, gente, aqui é a Ana, apresentadora do Pod na Laje. E hoje a gente tá aqui com uma convidada muito talentosa, Júlia Sanches. Se apresenta aqui pra gente, Júlia. Oi, eu sou a Júlia Sanches, eu sou atriz, cantora, compositora e educadora. E vim hoje para esse papo sincero, gostoso, solar, que está no dia de hoje. Bem solar. Ressalto, gente, que estava nublado até agora e o sol chegou aqui para aquecer os corações, né? E é isso. Bom, para a gente começar aqui, né? Queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória, onde se iniciou esse olhar ou esse gostar da arte, enfim, como você se descobriu atriz? Eu falo que a gente nasce atriz, né? Mas como você se descobriu aí atriz? Bom, quando eu era criança, eu sou da Vila Brasilina, né? E aí, sempre que tinha qualquer oportunidade de fazer qualquer coisa relacionada à atuação ou à música, eu me enfiava, assim, na escola, teatrinho da escola, eu levantava a mão, falava que queria ir primeiro. Então, sempre foi muito natural, assim, a vontade de ir atrás mesmo. Assim. De estar no palco. Isso, de alguma maneira. E aí, quando eu era criança, eu queria ser estilista. Eu não queria ser atriz, queria ser estilista. Aí, fui fazer um curso de corte e costura e descobri que eu era muito ruim. Mas ruim, assim, demais. Não tinha o menor jeito nenhum. E eu ia ter que me dedicar muito para conseguir fazer alguma coisa. Mas isso é importante de se falar. É bom, eu acho muito legal. A gente saber quando a gente não é boa numa coisa e ir para outra coisa. Isso é bom, isso é bom. Exatamente. Aí eu falei para minha mãe, eu sou muito ruim e eu não quero me esforçar para melhorar. Para isso. Ela falou, tá bom. E aí eu fui assistir Família Addams, que era um musical. E aí eu fiquei muito emocionada em ver tudo junto, assim. A atuação, com a música, com a dança. E aí eu falei, nossa, acho que eu quero fazer isso, assim. Comecei a chorar, foi bem emocionante. Marcante, né? É. Essa foi a sua primeira peça que você assistiu, ou não? Acho que eu já tinha visto outras, mas de musical. Mas essa meio que virou, assim. Aí a gente foi atrás de curso de teatro, enfim. E aí foi assim que eu comecei. Eu comecei no teatro e depois comecei a fazer aula de canto. Isso eu tinha 14, 15. Nossa, foi legal. E já pensando profissional, assim, eu nunca quis brincar. Não sei se isso é bom, não sei se isso é ruim, mas nunca foi tipo, vamos ver. Era, vou estudar teatro, vou estudar música. E levava a sério desde essa idade, assim. Não, te entendo. Acho que o teatro, assim como você, eu venho do teatro. O teatro, quando ele pega a gente, que ele é avassalador, né? Uhum. Você fala assim, eu quero estar ali, é uma coisa de mudança de chave, é isso que você falou mesmo. Não é só, vou fingir que ser alguém, eu quero ser atriz, Sim. Né? Eu acho que é um outro nível ali que você vai. E dentro dessa sua trajetória com o teatro musical, como que foi isso? Você falou que começou a fazer curso de teatro, como foi essa parte de estudo, assim, ainda está sendo, né? Então, eu comecei no teatro, mas já comecei a fazer aula de canto também. Simultaneamente? Simultaneamente. E aí, de estudar as duas coisas, de se dedicar às duas coisas. Quando eu fui fazer a faculdade, eu sou formada em licenciatura em arte e teatro, pela Unesp. Quando eu fui fazer a faculdade, eu parei o curso de teatro em si e me dediquei mais à teoria musical, curso de coral que tinha também. Então, o estudo das duas coisas que varia muito, assim. Uhum. Uma hora tem uma dedicação maior ao teatro, uma hora tem uma dedicação maior à música. Até que eu entrei no SESI, que era um curso de formação de teatro musical que existia, de 3 anos e tudo mais. E aí eu fiz esse curso de 3 anos para me profissionalizar mesmo em musical. E aí, a partir daí, eu comecei a fazer os trabalhos profissionais mesmo. Legal. A primeira peça que eu fiz foi Carmen, A Grande Pequena Notável. Só, né? Sim, Só. Nossa, quem é? Carmen, quem é? Carmen Miranda, gente. Nada, fácil. E aí, fui fazer a convite do Kleber Montanheiro, que era o figurinista da nossa... Maravilhoso. Nossa montagem de formatura. Aí ele me convidou, e aí eu fui fazer. E aí a gente fez o espetáculo, foi no Tuca, que a gente se apresentou, e aí logo bateu a pandemia. Uau.
a gente cancelou as últimas apresentações e tudo mais. Porque foi impossível ali, né? Isso. E aí, logo depois de se formar, logo depois de ter a primeira experiência profissional grande, bateu a pandemia. Como que foi essa pequena pausa obrigatória, né? Porque não foi, vou pausar para. Não, foi tipo, vou ficar aqui porque não tem muito o que fazer, né? Como foi isso, esse recorte, assim, dessa sua trajetória? Foi triste e frustrante de ter que parar um processo, mas por conta de tudo que estava acontecendo, a gente só pensava na nossa saúde e se manter bem da melhor maneira possível. Ficar vivo. Isso. Então, era esse o objetivo. E eu escrevi meu TCC, porque eu tinha que escrever o TCC da faculdade. E aí eu aproveitei, já que eu estava em casa, para terminar de escrever o TCC. Me formei online e tudo mais. Então, foi isso. Assim, durante a pandemia inteira, eu passei a pandemia escrevendo meu TCC. E aí, acabou a pandemia, a gente estreou Tatuagem, que é do Kleber também, que foi outro espetáculo de musical muito importante. Assim, muitas pessoas me conhecem por conta desse espetáculo. Fui indicada de melhor atriz coadjuvante em alguns lugares. Então, foi um trabalho muito, 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 muito especial, assim, pra gente. Ele terminou esse ano. Então, desde 2022... 2022, né? Que voltou as coisas. Pandemia 2019, 20, 21... 22. Desde 2022 até aqui, esse espetáculo ele vem e vai, assim. Ele nunca morre completamente. Porque é realmente muito bom, as pessoas saem muito transformadas. Então, foi isso. E aí, dentro disso, muitos outros espetáculos. O Se Essa Lua Fosse Minha, do Vitor Rocha. Eu fiz o musical da Passarinha, que era do Sérgio Cardoso, que a gente se apresentou lá. Sempre quis me apresentar no Sérgio Cardoso. Elis também, fiz o musical da Elis, a gente fez turnê o ano passado, em 2024. Maravilhosa também. De boa. Tranquilo, gente, tranquilo. Fazer Elis também fácil, nada assim, a voz, gente, tem que ser uma coisa fácil de fazer, né? Foi. E aprendendo muito com quem fazia, assim. Aprendi muito com a Amanda Costa, que é quem fez Carmen. Aprendi muito com a Laila Garran e com a Lilian Menezes, que elas dobravam Elis. Então, foi muito importante para mim isso tudo. E me inspirar em mulheres incríveis, assim. E também, dentro disso tudo, a música e o teatro junto. Eu fui intérprete da Tina Turner, num tributo à Tina Turner. Então, foi a coisa mais difícil que eu já fiz na minha vida, eu acho. Porque, nossa, é uma energia, é uma força muito grande. E ela é minha maior inspiração, assim. Eu amo a Tina Turner. Amo, amo. Quem não conhece, procure saber. Porque tem muita gente, não sei, mais jovem, talvez, que não conheça. Mas ela é maravilhosa, gente. Ela é uma diva. Eu acho que ela é pouco falada, inclusive. Né? Mas é uma diva. E é isso, assim. Sempre... E o caminho do teatro me levou a essas coisas. Aí o caminho da música é uma outra história. Eita. Mas ainda no caminho do teatro, né? Falando aí, queria ouvir de você se você teve sofreu algum preconceito ou teve alguma dificuldade muito assim, que marcou muito essa trajetória dentro do teatro, para além da pandemia, que eu acho que é um recorte legal de se trazer, né? Mas qual foi esse momento, assim, de um pouco mais difícil para você, se teve? Eu acho que a questão do ator trabalhar com a imagem é uma coisa complexa, muitas vezes. E vai se modificando com o tempo. Agora a gente está na moda. Nosso cabelo está na moda, verdade. Nossos traços estão na moda, e é isso. Mas quando eu comecei, claro que eu pensei em fazer cirurgia no nariz, alisava o cabelo com formol, igual todo mundo. Nossa, total. Então, rolou um momento de transição, de entendimento. Aconteceu dentro da faculdade, na verdade, esse entendimento todo. Que eu vi cabelos cacheados e crespos pela primeira vez na minha vida, forte, assim, foi na universidade. Que eu entendi que aquilo era possível e que eu era aquilo. Eu não era o que eu estava querendo ser. Eu era aquilo ali. Eu se descobri negra. Isso. Né? E aí foi esse processo muito transformador, assim. Mas já ouvi muita coisa, óbvio. Mas mais relacionado ao cabelo, que eu acho que é o traço mais forte que acaba mais sendo. Marcante, né? E lindo o cabelo, né, gente? Não, olha isso. Obrigada. Né? E eu acho que é isso, assim, essa questão da imagem, que ela vai se modificando muito com o tempo, assim. E ainda bem que hoje a gente, através de muita batalha,
consegue se ver mais nas produções, se ver mais no teatro, no audiovisual, na música, enfim. Mas eu acho que essa questão da imagem é o que mais pega. Dentro desse contexto geral, né? Uma curiosidade, na verdade. Quando você estava estudando teatro, você estudou sobre o teatro negro? Então, ninguém nunca me ensinou. Mas, quando eu fui ser assistente de direção do Sátiros, no projeto do Sátiros Teens, me chamou muito a atenção todos os jovens que tinham ali. Principalmente os jovens pretos, que pela primeira vez na vida eu entrava numa sala e via eles como maioria, não como minoria. Sim. E era muito interessante, muito. Tanto que o meu TCC da faculdade foi sobre isso. Chama Viabilizar Práticas para Visibilizar Presenças. Nossa, que bonito o título. Que é exatamente isso. Fala-se muito sobre a inserção do negro em vários lugares. Mas como? Se você não possibilita caminhos práticos para que isso pudesse acontecer dentro de um espaço. Sim. Então, o meu TCC foi sobre isso. Incrível. E aí, foi a minha pesquisa. Então, eu descobri muito sobre o teatro negro, eu pesquisando na universidade. Não que... Tem uma matéria, né? Não que eu tenha sido ensinada a isso antes. Eu que fui atrás mesmo. Eu tô perguntando isso, gente, só também para contextualizar até para você, né, Júlia? Eu também venho do teatro e tal, e isso é uma inquietude que eu tive depois de um tempo de entender que quando eu fazia o técnico, eu fiz teatro dos meus 6 direto, né, dos meus 6 até os meus 18 anos. E eu nunca tinha visto nada. Você estuda a história do teatro, aí vem a Grécia, vem a Roma, vem a Itália, vem não sei o quê, mas não vem, né? E aí depois, já adulta, depois de muito tempo, depois trabalhando já como produtora, que eu me descubro ali... que eu descubro ali o teatro negro. E eu fiquei muito, assim, inquieta, que nem você, né? E eu fiquei pensando comigo, falei, poxa, tantos anos fazendo teatro, tanto tempo a gente estuda, né? Porque o ator, a gente está em constante estudo, né? Enfim... E não se fala, a gente não tem a gente tem grandes damas do teatro que não são faladas, eu falo que é silenciadas porque elas estão ali, mas não se falam nelas, né? Agora que está tendo um movimento um pouco que está trazendo isso, né? Dessas grandes damas do teatro, para além da Fernanda Montenegro, que é maravilhosa, mas a gente tem as nossas damas, né? E aí, esse movimento do silenciamento, do não falar, do não fazer, né? De não trazer. A gente tem espetáculos lindos, né? Sobre isso. O Orfeu Negro, por exemplo, é um espetáculo extremamente forte, um espetáculo super necessário até para os dias atuais. E quando a gente é estudante, não se fala. Sim. Né? Até para nós, estética, né, negra, que nem você falou, talvez se tivesse tido isso um pouco mais, talvez a sua trajetória teria sido, dentro do contexto com você mesma, teria sido um pouco diferente, né? Total, ia ter algum tipo de referencial, assim, que eu não tive. Fui entender na faculdade. Olha, tempo, né? De 14, né? Na faculdade você devia estar com o quê? 19, 18? Por aí, né? Mas muito interessante essa sua transição, né? De se tornar, de se ver negra, né? Na verdade, acho que é isso. Que negra a gente já nasce negra. Mas a gente demora. A sociedade impõe tantas camadas pra gente que a gente demora de se ver como negra, né? E agora passando para o seu lado musical, né? Como que foi também? Vamos falar um pouco agora da música. Então, tudo isso que você disse, acho que na música eu sempre encontrei mais fácil. Sempre encontrei mais fácil. Era mais falado. Tanto que sempre conheci Elza Soares, sempre conheci Tina Turner, sempre conheci Nina Simone, sempre conheci. Eu escuto muita música desde sempre, desde que eu sou criança. Assim, o fone, porque eu já nasci na internet. Então, mesmo internet de escada, mas já sabia que era um computador, enfim. Mas sempre escutei muita música, assim, desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. Até hoje é assim, é muito insuportável quem não gosta de música e ficar convivendo comigo. Porque eu vou escutar muito. Eu escuto pra lavar louça, escuto pra pensar. Eu penso com música muito alta. É esquisito, mas eu faço assim. É o seu pensamento. Se tá tudo no silêncio, eu não consigo pensar. É muito estranho. Então, eu sempre tive essas referências mais fortes na música, assim. Mas, principalmente do rock. Tina Turner é realmente algo muito forte para mim, assim.
tanto visualmente como de estilo vocal, eu me identifico muito. Minha mãe ouvia muito rock, porque ela me teve muito jovem. Então, a gente tem uma relação de mãe e filha, mas é meio irmã, às vezes, porque... Irmã mais velha, né? Porque ela é muito jovem. E sempre escutava rock e tal. Então, eu tenho muito essa referência de casa. E aí, com o musical, a gente aprende vários estilos diferentes, passa por tudo, né? Mas a minha identidade musical, ela foi construída a partir do rock. Depois fui conhecer um pouco mais de MPB. Gosto muito de Cássia Eller, muito, muito, muito. Acho ela incrível, assim, Ana Carolina, esse pessoal. E aí, sempre tive muita vontade de fazer algo meu, autoral, entender. Sempre escrevi muito, escrevia muita música mesmo, de letra. E aí, mas o musical acabou tomando a maior parte enquanto carreira artística, jovem, assim. Desde os 14, 15 eu já pensava nisso, fui trabalhando com isso e tal. Mas, para mim, eu sempre continuei escrevendo. Comecei a produzir as minhas coisas com a ajuda de amigos que tinham... é um home studio, mas é mais experimental do que um grande home studio. Era o equipamento que a pessoa tinha. Um caseiro ali. Isso. E a vontade de fazer e vamos experimentar. Mas vamos pensar, né? Que as grandes artistas, mulheres, as nossas grandes deusas aí da música, elas vieram desse lugar. Uhum. Né? De uma coisa ali experimental, de descobrir qual que é a Elis Regina mesmo foi assim, né? Uhum. Descobrir qual que era o seu tom ali, né? Porque ela tinha ali uma concorrência muito grande com a Nara Leão, então tinha aquela... São totalmente diferentes as vozes, mas a gente sabe que ali no início é assim, né? Uhum. Então, acho que você já tá no caminho bom, hein? Você já tá ali. Total. E essa experimentação aconteceu muito na pandemia, assim. Aconteceu muito na pandemia. E aí as coisas elas foram evoluindo de uma maneira muito orgânica para mim. Hoje eu tenho uma banda, que é a Vara Estrela. A gente lançou um álbum, a gente tá falando hoje, né? Dia 26 de março. Isso. Hoje, dia 26 de março, o álbum foi lançado ontem. Então, com uma estrutura, com pessoas, com profissionalismo, com toda uma estrutura que pede um lançamento. É uma banda profissional. Então, tanto que perguntaram para mim que teve uma festa de audição do álbum, como que eu me senti. Vários amigos falaram, como é que você se sentiu? Aí eu falei, a estrutura chama muita atenção. Porque é isso, eu ouvindo a música assim, eu lembrei desse começo, em 2021, eu com o que dava e tal, e aí corta para uma estrutura de verdade, assim. Uma coisa profissional, equipe, pessoas. Então, é isso. Mas a base continua sendo a mesma, que é o meu estudo. Sim. Ele me leva a qualquer lugar, e qualquer pessoa. Eu acredito muito no estudo, muito, muito. E é a única coisa que ninguém pode tirar da gente. Todo mundo pode tirar qualquer coisa da gente, mas o estudo fica com você. Não, que você aprende, é sua sabedoria, né? É isso. Sua sabedoria é sua. Não tem como você não ter mais isso. Então, eu valorizo muito isso e que isso pode possibilitar que os seus sonhos se tornem realidade. Que é da maneira que você consegue, cada um com a sua realidade, de nunca perder a fome pelo conhecimento. A fome por aprender, por melhorar, por entender melhor aquilo. Porque muitas vezes os espaços falam para a gente não. Mas a gente constrói dentro da gente uma confiança e uma relação com aquilo que a gente está estudando. Sim. E aí a gente se internaliza daquilo de alguma maneira. E é isso, assim, eu sinto isso muito na minha trajetória. Porque existem muitas coisas que foram acontecendo pelo caminho, coincidências de conhecer pessoas que eu não tenho como explicar. Por exemplo? Nossa. Um exemplo aí. Não, você já deixou um gostinho na... Por exemplo. Curiosidade. A banda foi um pouco isso, assim. Eu fui jurada no Canta Comigo, no ano passado. E lá a gente conhece muitas pessoas, é uma oportunidade incrível. E eu fiquei muito amiga do Heleno. O Canta Comigo é aquele programa, né? Isso. Que tem vários jurados, escolhe... isso, né? Tá. E aí, lá no Canta, eu fiquei muito amiga do Heleno, que foi o vencedor de uma das temporadas. Uhum. E aí, a gente ficou amigo, assim, naturalmente e tal. Aí, a gente foi numa festa junina. E ele falou, olha, tem uma banda do produtor musical que é o mesmo que o meu, que é o Rafael Baroni.
e que eles estão precisando de uma vocalista, e eu acho que poderia ser você, poderia ser interessante. Eu falei, tá bom. Aí, enfim, a gente conversou e no final fui eu mesma. E Foi isso. Foi isso. E aí a gente está construindo a nossa história enquanto banda, assim. Então, é uma coisa inexplicável, no sentido de eu plantei a semente, eu estava no lugar certo, eu estava fazendo meu trabalho, confiando muito na música, tudo isso, me dedicando, e chegou essa oportunidade. Então, essa é uma das coisas que eu não sei explicar, assim, das coincidências da vida que foram me levando a lugares que eu queria estar. Eu acho que pode ser um exemplo. Nossa, de uma mas é um coincidência exemplo engraçada. muito legal. Não, mas engraçado não, muito boa. Muito boa. Aquela coincidência boa, né? Mas eu acho que dentro do que você tá trazendo, assim, eu acho isso, a sua carreira foi muito, foi sutil, né? Mas ela tem uma linearidade muito legal. E uma questão de conexão, né? Tudo foi te conectando, né? As músicas, as cantoras que você interpretou ali, né? Os musicais, a sua trajetória como um educador ali, né? Passando pelos sátiros, né? Que ali foi um momento também. Mesmo a pandemia, num momento ruim, foi o momento que você também parou para ouvir, parou para estudar, parou para se descobrir como atriz, como cantora, talvez, também, né? Então, acho que foi tudo muito, num caminhar muito fluido ali para você, né? E nessa fluidez, enfim, como que é, por exemplo, a relação com a sua mãe? Ela apoia, porque tem muita gente, que a gente sabe, né? Tem muitas famílias que ainda, infelizmente, até hoje, tem um preconceito ainda com essa questão do ser ator, do ser atriz. Acha, às vezes, que virou atriz, tá famosa, tá rica, tem dinheiro. Não é assim, né, gente? Como que é essa relação também com isso? Minha mãe, ela me apoia muito. Minha mãe me apoia muito, assim. É uma parceria muito grande, muito forte, desde sempre. Ela sempre respeitou muito as coisas que eu queria, porque eu acho que o objetivo principal dela sempre foi que eu fosse feliz. Então, não adianta eu me dedicar numa coisa e ficar triste e não querer fazer aquilo. Então, ela sempre me apoiou, me apoia até hoje, assim, vai em todos os shows, vai em todas as peças, vai em tudo que eu faço, assim. Ela é a figura maior, assim, na minha vida, totalmente, totalmente. Então, muita gratidão, sempre agradeço e falo, você é muito maluca de me apoiar em tudo, porque eu quero te ver feliz, o que adianta? Tipo, fazer o que eu acho que deveria ser, a vida é sua, e, enfim. E sempre correu muito junto, assim, nas coisas que precisavam para ser feitas, então eu tenho um apoio muito grande, assim. Eu acho triste quem não tem mesmo, porque é muito mais difícil. Porque no fim do dia a gente precisa ter um apoio, um ombro, alguém que está junto de alguma maneira. Sim. Então, se a pessoa não encontra na família, ela tem amigos, ela, enfim, tem outras possibilidades. Mas eu sou muito abençoada de ter minha mãe como essa figura. Eu tenho a consciência muito acordada sobre isso. Perfeito. E dentro dessas inspirações todas, né, que a gente tá aqui, a mãe já é uma grande inspiração. Queria que você desse alguma dica, então, pra gente aí, musical, peças, enfim, essa parte mais artística aí pra gente ficar de olho. O que você sugere aí de músicas pra gente? Você já me sugeriu aqui antes da gente começar a gravar, eu vou ouvir, mas compartilha aqui com a gente uma dica, assim, que você acha, gente, é imperdível. Bom, acho que a gente sempre focar mais em conteúdos nacionais, independente da linguagem. Seja cinema, seja música, seja teatro, de focar muito nas coisas feitas aqui, que elas têm muito valor. Esse ano a gente teve um grande exemplo com o Oscar, né? Sim. Apesar da Fernanda não ter ganhado, fiquei muito brava, mas tudo bem, a gente passa, a gente supera, né? Sim. Enfim, mas o filme foi o Oscar, né, de melhor filme estrangeiro, é um grande exemplo pra gente esse ano. Sim, com certeza. Mas eu acho que é uma janela que se abre. Muita gente falou isso, né? Que o Ainda Estou Aqui é uma janela aberta. Sim. Para as pessoas adentrarem o cinema nacional. Para buscarem, para consumir, para apoiar, para entender o que está acontecendo na sua cidade, entender o circuito em si. E parar de falar, cinema brasileiro é ruim, gente. Eu nunca me encaixei nessa frase. Gente, tem tantos filmes bons, a gente tem tanto diretor, ator, atrizes bons. Por que só consumir, né? Que você falou, só o de fora é bom, né? E alguma coisa para se assistir imperdível,
Eu diria... Mas não é em São Paulo, é no Opa. Rio. Então, se tiver alguém do Rio de Janeiro assistindo, o Elza vai voltar. Elza vai voltar em junho. Nossa, Elza. Curtíssima temporada. E assim, quem não viu... Com a tem que Larissa ver. Luz? Vai voltar com a Naruna. Naruna vai fazer Nossa, Elza. é maravilhosa também. Então, Naruna Costa, gente. Então, o que mais? O que mais eu posso dizer sem Só ser ela, Naruna né? Costa? Então, é isso. Imperdível. 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 Quem viu sabe que é imperdível. Se você não viu, vá. Veja. Porque é imperdível. Elza é imperdível. É uma das melhores coisas que eu já assisti. Nossa, sem sombra de dúvida. Saí do teatro, assim, tonta. É ótimo sair Estarrecida, tonta, né? gente. Você fica assim, ó, ok. É muito boa. É uma história muito potente e a montagem é muito inteligente. Montagem é muito inteligente. Então, Elza, gente. E conteúdos nacionais em geral. E música? Eu. Eu ia falar isso. Música, tem uma banda muito legal chamada Varal Estrela, que eu sou a vocalista. Então, já está disponível em todas as plataformas digitais o álbum O Alto da Virada, que é o nosso último lançamento. Então, escutem, é muito gostoso. É um rock, MPB, bem legal, assim, para escutar, relaxar, se divertir, ser feliz. É muito solar. Tem uma composição minha lá também, só olhar nos créditos, a minha chama Serpente, Nossa. que é a mais agridoce. Ai, meu Deus. Sei escrever muita música triste, gente. Música feliz é um pouco mais complexo. Então, Uau. a minha é mais assim, mas o álbum inteiro é muito solar. E é isso, a gente tá muito feliz com o lançamento, com a banda, com tudo que tá acontecendo. E seguindo essa caminhada. Então, escutem Varal Estrela. Essa é a dica, isso. gente. Essa é a dica. Nossa, eu vou fazer uma coisa muito clichê agora, igual todo mundo faz. Dá uma palhinha, né? Vou dar você uma muito clichê. Dá uma palhinha. Qualquer de música. Não sei se do Nossa. álbum, se você quer, ou de outro, né? Porque, gente, a voz dela, sua voz é linda. Obrigada. Só falando já é muito bonita, né? Mais uma palhinha de... Pode ser do seu álbum de estreia ou alguma música que você fale. Não, vocês que procurem. Gente, uma palhinha. Deixa eu pensar. Gente, eu não combinei isso com ela, tá? Só pra deixar claro, gente. Não combinei. Aí a pessoa pega de surpresa. É que a gente acabou de falar. Sim. Atriz chora, cantora canta. Não. Né? Tipo isso. Acho que pode ser, talvez, um At Last, da Eta James. Bem rapidinho, assim, Pode. só um pouquinho. Que eu acho que também é uma grande referência que eu acabei não falando junto com os outros nomes que eu falei. Então, pode ser? Pode. At last, my love has come along. My lonely days are over. Nossa, gente, linda, linda, linda. Obrigada. Maravilhosa. Nossa, linda, gente. Me emocionei. Quem tá vendo as câmeras, eu tô emocionada. Muito bonita a sua voz mesmo, realmente. Vai fazer sucesso, já é sucesso. Obrigada. Sucessíssimo. E veio no nosso podcast, gente. É isso. É sobre isso, né? É sobre isso. Gente, o papo tá super gostoso. Tá super gostoso aqui, mas pra gente tá chegando no fim da nossa conversa, eu queria que você deixasse uma mensagem pros nossos telespectadores, pra quem tem vontade de se iniciar na carreira artística, ou pra quem tá se descobrindo nesse momento, uma mensagem que você gostaria de ter ouvido, talvez, quando começou. Muitas pessoas vão desacreditar de você. Muitas. São mais nãos do que sim. Mas persiste. Persiste. Porque vale a pena no final. E tem gente que vai desacreditar, mas tem alguém que vai acreditar. Então, escute mais a pessoa que acredita em você do que a pessoa que não acredita em você. Perfeito, gente, perfeito. Ok. Fica a dica, né? Tá Fica bom. a dica. Deixa seu arroba, né? Pra gente poder compartilhar, da banda também. Tá bom. Meu arroba é @eujuliasanches em todas as redes sociais. E o arroba da minha banda, Varal Estrela, é @Varal Estrela em também todas as redes sociais. Perfeito. Então, gente, é isso. Esse foi o episódio de hoje com a Júlia Sanches. Muito obrigada. Obrigada. Foi maravilhoso ter você aqui, talentosíssima.
É isso, gente. Não esqueçam, sigam a gente, compartilhem. Qualquer dúvida, qualquer coisa, manda aqui pra gente também. E é isso. Até o próximo episódio. Beijinho, gente.